Muito boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Ixi, por que que você ainda não estava ouvindo o outro? Tirar um diferencial, falar inglês ou mandarim. Tô querendo nada, né? Muito boa tarde. Preciso testar o áudio com vocês Inglês aqui. até que eu falo, Ver mas se vocês mandarim conseguem me ouvir que bem. Se ficou, puder, de né? repente, colocar no chat Sim, aqui. sim, Vitor, conseguimos sim. A Lauren fala. A Milena mandou uma mensagem aqui. Teu. Funcionou, Diogo. Enquanto Cadê? isso, Tá tem mais outro gente aí? aqui entrando. O que que tava ouvindo? Sejam todos muito bem-vindos. Só preciso que alguém me confirme se dá para me ouvir. Até agora eu não consegui Sim, receber Vitor, nenhuma sim, Tá dá, confirmação. ouvindo? sim, Tá dá ouvindo? Dá para para ouvir? ver e Faz um... ouvir. Ah, beleza. Ah, beleza. Agora sim. Já pensou se eu Agora sim, começo agora a falando gente aqui tá e daqui a ouvindo pouco ninguém também. está me ouvindo? Maravilha, maravilha, pessoal. Bom, primeiro, parabéns pela decisão de vocês de estarem aqui, né? Fico muito feliz de ter vocês aqui também, de vocês terem confiado e apostado no Sabiá, né? O objetivo hoje aqui é a gente ser realmente bem sucinto, até porque é uma reunião, né? Até eu gostei de chamar de reunião, breve, objetivo. Eu imagino que hoje, sexta-feira, vocês estejam aí nas demandas de vocês, né? Eu estou até em trânsito aqui, então eu estou no aeroporto aqui agora, né? E parei para poder realmente a gente fazer essa reunião, fazer esse onboarding do Sabiá, que é a primeira vez que a gente está fazendo isso. A gente nunca fez isso antes e a gente entendeu que era o momento da gente começar a fazer. A gente atinge hoje a marca de quase 1.200 inscritos no Sabiá e até então a gente não tinha feito nada semelhante a isso, né? E a gente percebeu que muitas vezes, além do material, que é o bônus que a gente vai falar também com vocês sobre isso, é importante ter esse acompanhamento, esse pontapé inicial, né? A gente sempre vai estar disponível junto ao nosso suporte, né? Alguns de vocês, inclusive, têm meu contato direto, algo que é bastante raro um desenvolvedor de uma plataforma, né? Da gente ter o contato e ter a possibilidade de conversar, tá? Eu quero começar aqui essa nossa reunião, passada essa fase de boas-vindas, falando um pouquinho para vocês dos bônus, né? Então, o que que acontece? Antes da gente falar dos bônus, se vocês puderem colocar aqui no chat, da onde que vocês são, né? Que fase que vocês estão na consultoria, se já usava alguma IA antes ou não, porque até às vezes é o momento de às vezes vocês se conhecerem ali, para a gente também entender um pouco mais do perfil de vocês e poder também pensar em questões mais personalizadas para todos vocês, tá? Vocês podem ir colocando ali, depois eu vou revisitar todos ali, né? Então ver de onde é que é, qual é a fase na consultoria, o que que eu quero dizer com isso? É uma consultoria autônoma, faz parte de uma consultoria, ou você tem uma empresa de consultoria ambiental? Se puder colocar ali, né? E se já utilizava alguma outra ferramenta de IA antes, né? Eu sei que tem muita gente migrando do próprio chat GPT para o Sabiá e é importante para a gente ter essa informação. Bom, vou reforçar aqui com vocês a questão dos bônus, tá? O que que a gente tem hoje de bônus que vocês vão, né, vocês que entraram agora nessa fase vão acessar. Todos vocês receberam um e-mail, né? Então, eu recomendo que vocês olhem o passo a passo ali, o nosso time botou bem direitinho, passo um, passo dois, passo três, para vocês ir lá, fazerem a inscrição no Hotmart, quem ainda não tem, né? Infelizmente, a gente não encontrou uma outra forma mais fácil de fazer isso, então ele vai gerar um boletinho ali de R$ 1, né? Um boletinho de R$ 1, vocês mandam para a gente paga essa conta, vocês não precisam se preocupar com isso, né? Mas é uma maneira que a gente encontrou de que vocês possam aproveitar do conteúdo que já está dentro de uma plataforma reconhecida, que é a Hotmart, vocês têm ali todo o acompanhamento, isso vai gerar depois do término do curso, né? Vai gerar também o certificado, e isso vale tanto para o método de estudo ambiental eficiente com inteligência artificial, quanto para o curso de legislação ambiental para consultores ambientais, tá? Então, e todas as aulas que a gente fizer
Todas as aulas que a gente fizer, a gente vai sempre colocar lá na plataforma. Então, ela vai sempre sendo acrescentada. Um outro bônus que vocês vão ter acesso, e esse, assim, eu recomendo fortemente que vocês explorem muito, tá? Vocês todos vão poder ter acesso, alguns de vocês, inclusive, já estão ali no nosso grupo de WhatsApp, é o nosso melhor canal mais ágil de comunicação. E uma vez por mês, nós vamos fazer a nossa mentoria, né? Até então, a gente fazia sempre as últimas terças-feiras do mês, mas agora a gente está mudando para as últimas segundas-feiras do mês, porque, felizmente, é, né, o Sabiá, na verdade, acabou sendo selecionado para um programa de aceleração de startups, e terça-feira é um dia que a gente tem compromisso. Então já não dá mais para ser na terça, mas vai ser toda a última segunda-feira do mês. A gente sempre antecipa isso nos grupos de WhatsApp, né? Então lembrando que vai ter, etc. Por quê? Porque essa é a oportunidade também de vocês sugerirem temas, né? Sugerirem é, temas para serem tratados na aula. Então, por exemplo, a gente já teve aula que pediram lá, eu queria saber como é que eu uso a IA para fazer uma matriz de Leopold. A gente fez uma aula específica sobre matriz de Lobo. Daqui a pouco o outro falou, botou assim, eu queria saber, tem como fazer um PRAD? A gente trouxe e mostrou ao vivo ali como que a gente pode estruturar um PRAD, como que a gente pode estruturar um PGRS. Então, a gente sempre vai trazer temas de vocês. Se vocês não sugerirem temas, obviamente a gente vai sugerir um tema e vai trazer esse tema. E ao longo da aula, a gente pode discutir, tirar dúvidas, enfim, né? A ideia é que o Sabiá não seja só mais um software qualquer, mas que a gente construa uma verdadeira comunidade, uma comunidade que se ajude, né? Uma comunidade que vocês possam ali ter essa liberdade para perguntar, para questionar. A gente tem hoje dentro dos usuários do Sabiá, a gente tem desde profissionais experientes aí, com 15, 20 anos de experiência, até profissionais que estão começando agora e são recém-formados. Então, essa troca a gente considera muito valiosa, né? Porque a gente sempre tem a aprender com quem é mais jovem, com quem está começando agora. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, eu fortemente recomendo que vocês aproveitem, tá? Deixa eu ver qual que é o meu outro item de pauta aqui, para a gente não se perder. Da importância do grupo de alunos, né, do passo a passo por e-mail, das datas das mentorias. Agora vamos ao próprio Sabiá, né? Eu sei que alguns de vocês talvez já acessaram a plataforma, já estão usando, né? Já tiraram algumas dúvidas. Alguns de vocês viram a nossa aula de tira dúvidas antes da gente, né? Talvez antes de comprar, né? Mas alguns de vocês não, né? Então, a ideia aqui é a gente passar também, né, sobre as funcionalidades do Sabiá. Uma boa notícia, que alguns de vocês também já viram, é que o Sabiá ele usa parte da inteligência da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, então a gente usa dentro do Sabiá o ChatGPT. E ontem eles fizeram um lançamento do ChatGPT versão 5.0. E o que que isso significa? Significa que hoje, já, na verdade ontem isso já aconteceu, assim que eles atualizaram, foi liberado para alguns usuários, para outros não, mas nós, todos nós, que temos acesso ao Sabiá, nós recebemos também o Chat GPT 5.0 em dois pontos, na verdade. Tanto dentro do Chat GPT do Sabiá interno, só vou parar um pouquinho aqui, tá falando aqui no alto-falante. Ele bloqueia bem? É? Não tá. É, então a gente vai ter tanto lá no Chat GPT, vocês que têm o plano Floresta, tem lá, clicou no Chat GPT, você vai entrar, ele vai ter lá o acesso ao 5.0, que ele é assim, para a gente simplificar, qual que é a diferença? O que isso quer dizer, Vitor? Bom, é como se o Chat GPT 3 fosse um estudante de graduação, fosse um estudante de colégio, o Chat GPT 4 é um estudante de graduação, e o 5 já é um PhD, ou seja, o cara passou pelo mestrado, doutorado e pós-doc. Essa basicamente é a diferença entre eles, estão um modelo muito mais inteligente. E todos os nossos agentes, né, o sabe tudo ali, o sabe tudo legal, o sabe tudo João de Barro, o sabe tudo Pica-Pau, né, que são os nossos agentes especialistas, todos eles também receberam o ChatGPT 5.0. Então hoje a gente é a única plataforma que tem o ChatGPT 5.0 já disponível e voltada para o consultor ambiental. Vamos lá então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui.
Estão conseguindo ver aí, né? Parece aí? Ah, tá. É, Então, quando vocês entrarem aqui no Sabiá, essa é a cara que vocês vão ver, né? Se vocês estão acessando pela primeira vez, essa é a cara que vocês vão ver, que é o painel de vocês, tá? Então, aqui vocês vão ver que vai ter que ser ilimitado para quem é plano floresta. E aqui do lado você tem, né, o painel do usuário, né? Obviamente, aqui vocês estão vendo que aparece administrador e um monte de coisa aqui para baixo, porque é o meu painel de administrador. Eu vejo coisas diferentes de vocês. Por exemplo, eu não consigo reportar nenhum problema para o suporte, né? O que é natural, porque na verdade o que eu faço é ter acesso ao suporte. Mas depois eu vou mostrar para vocês direitinho como que funciona o suporte também dentro da plataforma, tá? Então aqui vocês vão ver, eu vou começar do começo aqui, aba documentos. Vitor, eu quero subir documentos, é aqui que eu uso? Não. Essa aba documentos, ela é o arquivo de vocês. Tudo que vocês produzirem dentro do módulo de estudos ambientais, vocês vão ter isso arquivado aqui. Por exemplo, isso aqui, ontem eu dei um exemplo para um colega, eu não botei nenhum dado de entrada, então você pode vir aqui. É o arquivo aqui do item recursos hídricos ali, de um trecho do estudo ambiental do módulo de estudos ambientais, tá? E aqui você consegue também editar, né? Então isso é muito bacana, porque você consegue trabalhar. Então pode ser que... Ah, tá. Pessoal, vocês... De vez em quando eu vou parar aqui, que aí eu vejo que tem gente que pediu para entrar, que não tinha entrado ainda, e às vezes eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou eu falo, ou eu aceito as pessoas. Vamos lá. Hum. Então, aqui ele é um editor de texto. Então, pode ser que ele gere, você gostou do texto, etc. Mas você quer fazer complementações, porque até mesmo por particularidades do imóvel, por particularidades do terreno, particularidades do empreendimento. Então, aqui você pode vir aqui e incluir coisas, tá? Mas você pode ser que você queira trabalhar um pouco melhor nisso. Então, você pode clicar ali em ir para o editor e ele vem aqui para esse novo editor de texto, tá? Qual que é a grande diferença aqui? Aqui você consegue trabalhar com texto, você consegue também é, editar ele em termos de formatação, né? Itemizar, ou até mesmo conversar com o próprio texto, né? Do tipo, explore isso com mais detalhes. Então, você pode pedir, então, que a IA explore um texto que ela mesma já gerou, mas que ela explore com um pouco mais de detalhes. Poderia colocar os detalhes que eu quero, né? Então, assim, isso dá uma ampla liberdade para vocês que nenhuma outra plataforma de IA permite, tá? Vamos voltar aqui. Então, documentos, tudo Eu tô certo, ouvindo né? agora. Então, documento aqui, tudo que a gente gerar ali, ele vai ficar arquivado aqui, você vai poder editar, tá? Módulo de estudos ambientais. O módulo de estudos ambientais ele foi pensado para que você possa construir cada um dos tópicos de qualquer estudo ambiental pensado para o licenciamento ambiental, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Todos os estudos ambientais, eles têm uma organização bastante semelhante. Independente se eu estou falando de um RAS, de um EAS, até mesmo de um EARIMA. A gente não está focado aqui em EARIMA, o tamanho e a complexidade que é um EARIMA, tá? Mas todos os estudos eles vão guardar essa mesma lógica. O que é que muda, muitas vezes, de um para o outro? O grau e o nível de aprofundamento de algumas informações, especialmente dados primários. Isso é, em linhas gerais, é isso. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente, para chegar nisso aqui, né, e isso ainda é uma ferramenta em desenvolvimento, mas para chegar nisso aqui, isso é fruto da minha tese de doutorado. A gente viu vários termos de referência, documentos de CETESB, de FEPAM, de IMA de Santa Catarina, né, do IAT do Paraná, né, da Bahia. A gente fez um compilado, cruzou esses padrões e, a partir disso, a gente elaborou um batalhão de prompts. Isso aqui foi quase um ano de desenvolvimento. A gente elaborou esse batalhão de prompts. E aí, aqui, a gente, então, passou a colocar o quê? Uma espécie de um checklist para cada item do seu estudo ambiental. Vitor, eu preciso sempre seguir essa ordem? Não, porque justamente às vezes teu estudo está pronto já,
mas você precisa só finalizar ali com o objeto do licenciamento, ou você precisa só finalizar com as demandas da fase de operação, porque você já fez o diagnóstico e, eventualmente, o projeto chegou para você agora. Então, você vai ter mais dados para fazer isso. Então, ele não se conecta, justamente com uma questão de permitir com que você faça isso isoladamente. Inicialmente, tínhamos uma ideia de, de permitir com que fosse feito concatenadamente, né? Ou seja, passo a passo, mas a gente entendeu depois que, na verdade, não faria muito sentido isso, porque muitas vezes você só quer um único item, né? Eu quero fazer esse item, eu quero fazer homeobiótico, eu quero fazer um item que eu tenho mais dificuldade. A nossa equipe da consultoria ambiental, da Vivo, né? A gente utiliza ele daqui na sua integralidade. Por quê? Porque a gente percebeu que a gente ganha muito mais tempo com isso. Eu vou abrir para vocês aqui para que fique mais claro, tá? Então, informações gerais e apresentação. Parte mais introdutória. Ah, eu não tenho isso aqui no meu estado, não precisa, ou no município que eu atuo, não precisa. Bom, então é só você desconsiderar, não tem problema nenhum, né? Os dados do empreendedor, em geral, é uma informação que é bem solicitada, que você vai ter endereço CPF, e-mail, telefone, nome do representante legal, CNPJ, e-mail do representante. Opa. Caracterização do empreendimento. A caracterização do empreendimento a gente separou em vários itens: localização, descrição da operação, descrição de implantação, investimento, cronograma e histórico do imóvel ou do empreendimento. Por que histórico do imóvel ou do empreendimento? Porque pode ser que você esteja lidando com uma LAP, mas pode ser que você esteja lidando com uma licença de operação corretiva, né? Uma LAP ou LP, né? A gente aqui em Santa Catarina costuma chamar de LAP, porque a descrição aqui é licença ambiental prévia. Mas em outros estados é comum a gente tratar como LP. Então, aqui, se eu pegar, por exemplo, a descrição da implantação, eu vou ter o que aqui? Terraplanagem, sim ou não? Vocês vão perceber que dentro da caixinha ele já tem um indicativo do que você precisa colocar e responder ali, né? Então, informe a atividade a se licenciar, né? Então, terraplanagem, sim, vou dizer que tem terraplanagem. Eu vou dizer que a atividade é um loteamento. Eu vou dizer que o volume de solo aproximado são 20, 230 metro cúbico de solo. É corte ou é aterro? Eu vou dizer que é um corte, porque é uma área com declividade. Lógico, pessoal, aqui aí agora a parte que é super importante, por isso que a gente não faz esses lançamentos, esses eventos, sem poder também entregar o método ambiental eficiente, tá? O método ambiental eficiente com IA. Por quê? Porque lá no método a gente detalha desde o planejamento do estudo ambiental até a sua entrega. Então, vocês vão entender muito das informações, para quem especialmente tem pouca experiência na área, entender muito das informações que a gente está colocando aqui. O porquê que a gente precisa colocar esse tipo de informação, né? Qual que é o motivo, como que ela tem que ser apresentada. Eu, obviamente, estou colocando aqui né, para um exemplo, né, tem muito pouco detalhe. O ideal seria o quê? Corte ou aterro? Não, é um corte nos fundos do terreno, né, próximo à cota 20, etc, etc, etc. Então, quanto mais detalhes eu der aqui, melhor para o modelo. Por que que eu falo isso? É porque às vezes a gente acaba ficando muito preocupado, limitado a esse campo. Diferente de um software convencional que não usa inteligência artificial, o Sabiá, usando inteligência artificial, ele não está restrito ao número de caracteres. Então, você pode colocar um parágrafo inteiro, pode colocar uma série de informações, tá? Não tem problema e, pelo contrário, é altamente recomendado, tá? E aí a gente vai informar aqui para descrever a implantação do empreendimento, se vai ter supressão ou não. Não preciso detalhar isso, mas eu já posso aqui trazer. Por quê? Porque lá no órgão ambiental, depois ele vai querer saber, bom, você vai implantar, vai ter supressão ou não vai? Você detalha umas coisas sobre característica da vegetação, etc., lá no diagnóstico de vegetação, mas aqui é importante que você diga se vai ter supressão, se é árvore isolada ou é floresta, né? Se é qual que é a área, então eu vou dizer que sejam 1.500 metros quadrados. Se o empreendimento vai ser implantado em fases, por quê? Porque isso vai depois constar na licença
prévia. É que eu vou dizer que não. Também não está prevista operação parcial. Se ele tem áreas provisórias, eu vou dizer também que ele não tem. E aqui eu poderia colocar informações adicionais, né? Então, não vou colocar nenhuma informação adicional aqui para vocês verem. E agora sim, a partir das informações que a gente colocou, ele vai gerando o nosso texto, né? Então, simples, sem prompt, sem complexidade, né? Atendendo aquilo que efetivamente precisa ser entregue para o órgão. Pode ser que hajam particularidades, pode ser que hajam particularidades. Aí entra um pouco também do seu expertise como produtor, né? Em colocar essas particularidades nos dados de entrada aqui, para que elas venham para dentro do texto, né? E vocês vão perceber que dentro do módulo de estudos ambientais, tá? Dentro do módulo de estudos ambientais, a gente sempre vai ter um quadro resumo no final. Por quê? Porque também é uma forma da gente entregar uma informação melhor para o órgão ambiental, tá? Então, aqui a gente vê aqui, ó, com base nas informações que a gente deu, e aqui ele vai colocar a implantação, né? Aí entra a inteligência artificial operando, né? Então, eu disse só que era um loteamento. Então, vai ser preparado para receber a infraestrutura, necessidade de ajuste topográfico, vai incluir um corte no fundo do terreno, próximo à cota 20, para adequar o relevo às cotas planejadas pela urbanização, maquinário utilizado incluirá escavadeira hidráulica, movimentação de terra, motoniveladora, etc. Processo de pressão envolverá a remoção de vegetação da floresta, por características. Veja, vai usar as informações e vai montar direitinho tudo isso. E aqui, como eu falei para vocês, vocês podem trabalhar esse texto, né? Então, pode ser que eu queira pegar isso aqui e achei que está muito grande. Posso vir aqui já clicar ali e resumir. Eu vou querer que a IA resuma isso para mim. Ela resumiu tudo para uma só. Ou não, eu posso querer que ela fique mais longa, ou, quero que melhore a escrita, quero vai precisar traduzir, mas enfim, tem aqui, se for necessário, para você. Alterar o tom, né? Então, para um tom mais otimista, mais conversacional. Então, você consegue aqui, inclusive, mexer no texto. Ele está setado já para que é a linguagem melhor para o estudo ambiental. Você tem total liberdade para mexer nisso aqui. Aí talvez você se pergunte assim, professor, beleza, entendi. Isso aqui depois vai os documentos. E como é que eu faço para tirar essa informação daí? Eu preciso copiar e colar tudo? Não. Você está vendo que aqui em cima, tá? Tem aqui uma flechinha. E aqui tem o Word, o PDF e o HTML. Se você clicar aqui, basicamente tudo que você fez, ele vem um documento em Word que foi salvo aqui. Aí você pode abrir esse documento Word e vai estar aqui todas as informações que foram geradas. Então, não lá, uma vez agora, Vamos para o próximo item aqui, então. Deixa eu só voltar aqui no módulo de estudos. Então, aqui a gente tem, né? O que a gente vai ter? Caracterização do empreendimento, que a gente tinha falado, né? Eu abri aqui para vocês a descrição da implantação. A descrição da operação é muito semelhante, o mesmo esquema, né? Só que aqui a gente vai precisar de informações de operação. Realmente. de acordo com a lei. Investimento e receitas previstas. Tem municípios e estados que exigem, né, esse tipo de informação. 130. Cronograma de implantação. Então, se a gente entrar aqui no cronograma, esse aqui eu acho bem legal. Pode colocar aqui 36 meses. Eu vou dizer que a atividade seja uma Com crianças com até 5 anos de idade. Ou que necessitem tempo extra para Então, aqui ele vai pegar a vinícola, ele vai olhar a base de dados, vai trabalhar em cima disso e vai montar, então, esse cronograma, né? Ele vai falar em mobilização, conteúdo de obras, estrutural, fundações, etc. Isso é algo que, costumeiramente, a gente acaba pedindo para o próprio empreendedor, mas às vezes nem ele sabe, né? Então, aqui nessa fase a gente já consegue ver, então, segundo semestre, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto semestre, a partir de dados que a gente mesmo tem.
que pode ser encontrado no Depois a gente tem demandas para a fase de operação. Então, o que são essas demandas? Ver aqui efluentes. Então, novamente, eu sempre vou precisar preencher a atividade, porque como ele é isolado, ele não puxa de cima, não puxa de baixo, para justamente não gerar essa confusão. Tá? do Conflict Shower 246 pelo portão 329. E a place vai ao Caian Campinho. Pessoal, eu estou no aeroporto aqui. Pode ser que tenha uma voz de fundo aqui, atrapalhando um pouco, tá? Inclusive, agora tem gente falando. Vejam se está melhor agora. Talvez tenha um ruído realmente de fundo aí, porque eu tô em trânsito aqui, mas como eu não queria deixar, né? Eu tô saindo de férias, fazendo um parênteses aqui para todos vocês. Estou saindo de férias e retorno no dia 20, mas eu não queria esperar esse onboarding para depois. Por isso eu antecipei o quanto isso, tá? Por favor, comparecer no portão. Então, voltando aqui. Dentro do módulo de estudos, né? Aqui agora a gente está dentro das demandas da fase de operação, tópico efluentes. Então aqui eu tenho qual que é o tipo do efluente, qual que é a atividade, qual que é a vazão estimada, qual que é o destino, qual que é o tratamento, qual que é o corpo receptor, foi feito estudo de autodepuração ou não? Ah, professor Vitor, mas eu não fiz estudo de autodepuração. E lá vai ser um sistema com força-filtro e lá o órgão ambiental admite assim. Bom, se você não fez, não tem problema, você não vai precisar informar essa informação. E Ela não vai ficar ali aparecendo como, não foi informado. E aqui a gente segue com efluentes diferentes do esgoto sanitário, efluentes diferentes do esgoto sanitário e qual a destinação, porque eventualmente pode ser que você tenha lá uma operação industrial, essa operação industrial, ela gera efluente sanitário, mas ela vai gerar, sei lá, um efluente que seja de galvanoplastia, que precisa de um tratamento físico-químico diferenciado, então aqui você também vai poder, não vai ficar desassistido dessa informação, você vai poder colocar essa informação aqui também. Tá? E aqui a gente, dentro dessas mesmas demandas, a gente fala de resíduos sólidos, efluente atmosférico, escoamento de águas pluviais, energia elétrica, consumo de água e a própria mão de obra. E da mesma forma, os mesmos itens a gente tem aqui para demanda na fase de operação. Tá? No diagnóstico ambiental, vocês vão ver aqui a delimitação da área de influência, né? Então, eu vou dizer qual que é a minha área de influência e vou explicar. Eu já vi muito estudo ambiental voltar porque a própria área de influência não foi devidamente caracterizada. O que eu quero dizer com isso? Não foi justificada o porquê daquela área de influência. E às vezes acaba voltando, isso é muito chato, gera retrabalho. E a gente buscou trazer para dentro do Sabiá aqui uma estratégia, tá? Uma estratégia para que você não corra esse risco. Então, aqui, você tem aqui qual que é a área. Vou dizer que seja a matrícula 2323. É, foi elaborado pelo altimétrico. Eu estou dizendo que a atividade aqui, vamos continuar para a vinícola. Quais palavras-chave para a escolha da área diretamente afetada? O que significa isso? Basicamente, quando você escolhe, bom, o que eu escolhi? Eu escolhi essa área porque ela representa onde vai ter as obras, é onde haverá os impactos diretos. Isso é bastante óbvio, né? A gente vai para a área de influência direta. Bom, a gente escolheu aqui um raio de 1.000 metros ao redor. Só não levem em consideração a veracidade desses fatos aqui. Eu estou puxando da minha cabeça aqui agora só para a gente fazer esse exemplo aqui em tempo real, né? Como é uma reunião mais tranquila aqui, né? Não é uma aula aberta, ela é bem exclusiva só para vocês que vão ver, né? Só para os usuários do Sabiá, né? Que vai ficar gravado isso também depois. Mas assim, por isso que a gente está fazendo até com bastante calma, sem correria. Bom, quais são as palavras-chave que eu usei para definir esse raio de 1.000 metros? Eu posso dizer que aqui nesse raio de 1.000 metros pega a bacia hidrográfica do empreendimento, né, que atinge o empreendimento. Eu considerei aqui também a rodovia BR-101, que ela faz é,
uma divisão na região, então eu não imagino que eu vá ter impactos além, né, impactos diretos, né, além disso, e aqui eu poderia colocar outras informações. Em uma área de influência direta, eu vou dizer que é o município de São Paulo, hipoteticamente. E aqui, a mesma forma, eu vou colocar aqui, vou dizer que impactos, lógico, o ideal é que a gente detalhe mais, né, mas que os impactos indiretos ocorrerão no município, como geração de empregos, impostos, etc. E aqui, se tem algum empreendimento semelhante no entorno, eu vou dizer que não. Tá? Então, só para a gente, né, para vocês entenderem, então aqui realmente ele vai detalhar, vai te explicar, ele vai puxar a bibliografia. Então, tem uma definição do que é área de influência lá no livro do professor Edson Milarek, para mim é um dos maiores juristas desse país. A gente trouxe isso para cá, para dentro. Então, ele vai fundamentar. Ele vai te falar da área de influência diretamente afetada, ele vai falar da área de influência direta e área de influência indireta, tá? E depois ele vai Slide 329. Temos o prazer em convidar a Karina Carlos, nossos conselheiros secretários do Grupo 3. E aqui ele vai lá e vai detalhar ali, vai botar a bibliografia no final, direitinho, tá? Ah, eu não gostei muito da forma como está aqui, Vitor. Pode vir aqui e gerar de novo. Ele vai gerar de novo, ele vai rodar o prompt de novo, ele vai trazer um texto um pouco diferente, ó. Então, tu vê que ele já trouxe o texto diferente. Ele citou a mesma biografia, mas ele já trouxe isso diferente. Tá? Ele não trouxe da mesma forma. Eu vi que teve uma pergunta ali. Victor, possui alguma peça técnica já concluída, produzida integralmente com o Sabiá? Sim, tá? A gente tem, né? Inclusive que já foi submetida ao órgão ambiental. Então, assim, essa eu digo, pessoal, assim, pode parecer um pouco chover no molhado, mas assim, eu construí o Sabiá junto com meus sócios, né? Pensando na inteligência ambiental, pensando no dia a dia do consultor ambiental, mas também muito crente de que a gente tem o melhor laboratório para testar, que é a nossa própria consultoria ambiental. Né? É óbvio que a gente atua com determinados segmentos, a gente atua numa determinada região, então, naturalmente, tudo aquilo que vem de vocês, usuários, a gente passa também a analisar e, eventualmente, incorporar e fazer melhorias na plataforma a partir do que vocês propõem. Inclusive, até em primeira mão, eu já vou fazer um compromisso público para vocês, que muito em breve, ainda nesse segundo semestre, nós vamos ter um módulo que atenda toda a legislação estadual e toda a legislação municipal, tá? Hoje eu consigo dar a garantia para vocês com relação à legislação federal, mas estadual e municipal era um desafio técnico e, inclusive, econômico que nós tínhamos e que nós estamos conseguindo superar, né? Teria que o Sabiá custar umas 4 vezes mais para a gente conseguir fazer isso há um ano atrás. Né? Hoje não. Então a gente vai evoluir para isso nesse segundo semestre. Todo mundo que está aqui vai surfar essa onda sem precisar pagar nada mais por isso. Tá? Voltando até a própria pergunta, com relação a se ter uma peça produzida integralmente, nós vamos ter algumas limitações em razão da própria limitação da plataforma, que eu já vou chegar lá para vocês, tá? Que é o seguinte, por exemplo, a gente foi aqui, onde é que eu parei? Diagnóstico ambiental, então delimitação de área de influência, meio biótico. Meio biótico a gente tem concluído vegetação, então fauna ela ainda não está concluída. Então, a gente está em desenvolvimento no item de fauna. Né? Da mesma forma, meio físico. Meio físico, a gente tem o clima está pronto, o recurso hídrico está pronto, geologia, geomorfologia, tudo isso aqui vocês conseguem usar. Tá? Mas, meio socioeconômico, a gente está desenvolvendo e a avaliação de impactos ambientais e medidas mitigadoras também está em desenvolvimento. Bom, vamos voltar aqui para a plataforma. Então, superada a fase aqui do módulo de estudos, uma dica que eu dou para vocês: testem, usem, peguem exemplo, peguem estudos que vocês mesmos já fizeram, né? Coloquem ali os dados, né? Façam rodar e usem o nosso suporte também, né? Justamente para sugerir. Eu vou abrir o suporte aqui para vocês, mas eu vou precisar
paralisar aqui não poder mudar, porque se eu entrar no suporte ali agora, vai cair no meu suporte interno. Então, ao invés de eu conseguir mostrar para vocês como lançar um problema, não vai dar, né? O meu não abre essa possibilidade. Partindo sobre o quarto. Eu vou abrir aqui uma outra conta. Ó, então, eu abri essa outra conta aqui e agora a gente vai no suporte. Então, no suporte aqui, vocês vão ter todos os registros de suporte que vocês já criaram. Aí vamos supor que eu vou criar aqui uma nova. Opa, eu vi que alguém levantou a mão ali. A Bruna, pode falar, Bruna. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem Eu não bem? estou conseguindo te ouvir. Peraí, deixa eu ver se é alguma configuração minha aqui. Para mim, a princípio, o som do sistema aqui eu consigo ouvir, mas eu não estou te ouvindo. Agora me ouve melhor? Ouço bem. Vocês ouvem a Bruna, pessoal? Só confirmem aí. Sim. Bruno, tô escutando. Tá. Quiser colocar Talvez no seja chat no... ali também. Boto no chat. Ixi, então, Bruna, pode ser um problema meu aqui, que eu estou com o fone Bluetooth aqui. Sem problemas. Tá, pode colocar aí a tua questão, eu já respondo ela, tá? Tá Pode bom. botar no chat. Thank you for waiting. We are now counting question group 5 and 6. Enquanto a Bruna vai colocando ali, eu vou comentando, então, do suporte, tá? Então, aqui no suporte, vocês vão chegar nessa página e você vai reportar, é um problema técnico? É uma ideia de melhoria. Porque isso já cai em atores diferentes, né? Aqui você vai colocar o assunto. Ah, putz, a plataforma travou, deu algum problema, algum pau. Você pode vir aqui e selecionar um arquivo e nos submeter esse arquivo. E colocar aqui a mensagem que você, é, que você tem, tá? Então, eu estou reportando aqui um problema, etc, e tal, é uma ideia, né? Então, assim, esse é o melhor canal para você se comunicar, tá? Ele acaba não sendo, muitas vezes, tão ágil quanto a gente gostaria, sou bem franco, a gente gostaria que isso fosse quase em tempo real, mas a gente vai acompanhando e fazendo uma curadoria, vai sempre respondendo e vai registrando ali. Então, é até melhor para vocês terem um histórico direitinho e tal. Se quiser entrar em contato pelo WhatsApp, também pode, né? O WhatsApp da plataforma ali que está direto lá na nossa página inicial. Ah, a Daiane colocou aqui, ó, tá fazendo um RCA em tempo real aqui enquanto assiste a aula. Depois conta o grupo se deu certo. Boa, conta para mim também, Daiane, por favor. A dúvida da Bruna aqui, Vitor. Minha dúvida é sobre os estudos ambientais e que não ficou muito claro para mim se consigo pesquisar qualquer tipo de documento. Exemplo, PGRS, se bota o PGRS ali, ele vai me pedir para preencher cada item. Nesse caso, Bruno, o que acontece? O módulo de estudos, ele foi pensado para estudo ambiental que vai subsidiar uma licença prévia ou uma licença de operação corretiva, tá? Então, toda a organização dele ali, ela foi pensada para isso. O que está por detrás ali dele são vários termos de referência, né? Porque tem essas particularidades, a gente compilou tudo para tentar atender o máximo de estados possíveis nesse foco, tá? PGRS, PRAD, a gente já vai chegar lá. Daí eu vou explicar como que a gente pode fazer usando a plataforma, tá? Que é como a gente faz também. Vamos lá, então, deixa eu voltar para outra tela. Então, o suporte é superado. Apareceu aqui, tá. Biblioteca, tá, pessoal? Ó, biblioteca aqui vocês têm o manual de prompts e o guia para IA, guia de IA para consultoria ambiental. Então, aqui vocês podem baixar, isso a gente vende, inclusive, online, separado. Todos vocês que têm acesso ao Plano Floresta têm aqui esses manuais gratuitamente. Então, aqui ele tem uma lista de prompts, vários, dividido por vários temas, é um trabalho que a gente desenvolveu bem bacana.
e aqui um guia também para também orientar vocês no uso geral da IA, tá? Nem só focado só no Sabiá. E aqui uma planilha de dados de entrada para o módulo de estudos, tá? Deixa eu abrir essa planilha aqui, eu vou salvar essa planilha. Eu vou mostrar essa planilha para vocês entenderem bem como que ela é. É isso aqui que vocês vão encontrar nessa planilha. Por que que eu fiz essa planilha? Vocês viram ali que no módulo de estudos você vai preenchendo informações. Só que assim, ó, eu não queria que vocês estivessem lá daqui a pouco preenchendo várias informações, pegando, coletando dados, né, de repente de campo, que vocês anotaram à mão, você vai lá, vai digitar lá. Daqui a pouco, sei lá, dá um problema, cai a tua internet, cai a tua luz, você vai perder esses dados, porque ele não vai ficar registrado enquanto você não gerar o documento. E aí vamos supor que você está lá finalizando a sessão de informações. A gente criou essa planilha para facilitar a tua vida, basicamente. Então, quando eu for lá, por exemplo, no meio físico, lembra que a gente viu ali o meio físico? Aqui eu tenho todos os dados de entrada. Então, o que que a ideia é fazer? Para você preencha primeiro aqui, preencheu tudo aqui, está direitinho, até que você vai ter, como é um Excel, você vai ter mais liberdade de, né, é mais fácil você copiar, de repente, um documento Word que você recebeu do cliente ou de um PDF, copia, cola aqui, organizou os documentos? Organizou. Depois você só pega, copia aqui, joga dentro da plataforma. Deu um problema, deu um pau na internet, aconteceu alguma coisa, né? Caiu a luz, você não vai perder a informação porque ela vai estar salva aqui, tá? Por isso que a gente colocou isso aqui também dentro da plataforma. Próximo item, o próprio chat GPT interno, né? Então, como eu comentei com vocês ali no grupo, agora a gente já está aqui com o 5, né? Então, já temos o chat GPT 5 aqui, né? Então, aqui ele é o chat GPT mesmo, ele não tem treinamento, é igual você ter o chat GPT, só que um pouco melhor. Por quê? Porque você ainda pode vir aqui e pedir ajuda dele, muitas vezes, para criar prompt, né? Você pode vir aqui inserir memórias, então você pode criar memórias para você, então você quer uma memória, qual o teu estilo que você gosta de que seja falado, ou uma informação tua, uma informação da tua empresa, uma informação do teu cliente, enfim, pode vir aqui criar essas memórias. Você pode ajustar, né, qual é a temperatura, por exemplo, quanto maior a temperatura, mais criativo ele fica, como o chat GPT, né? Então, quanto menor a temperatura, mais objetivão ele vai ficar. Deixa eu ver que a gente tem perguntas aqui. Oi, Carla, isso mesmo. A planilha está dentro da biblioteca, tá? Ela é a primeira ali, planilha ali, você baixa ela. E aí, cada vez que você for usar o módulo de estudo, a recomendação é preenche tudo ali primeiro, vai ficar arquivadinho, bonitinho. E aí depois você só joga dentro do sistema, tá? Então, aqui, você vai poder, de repente, anexar arquivos aqui também, tá? Então, você pode anexar ver o histórico de arquivos que já foram anexados, na verdade, gerenciar esses arquivos, enfim, é que você oculta o painel e ele é bem sutil, ó. Ele é bem aqui do ladinho. Também se você quiser abrir um chat temporário para ele não ficar é, salvando nada ali, tá? Então aqui você escolhe o modelo, como eu mostrei para vocês antes. No ideal, eu recomendo que vocês usem o GPT-5, ele está assim muito melhor, né? Tive pouco tempo ainda de brincar com ele, de testar ele bem, mas a gente já vem estudando, né, o que ele poderia fazer já há algum tempo. Como é que faz para voltar para o Sabiá, professor Vitor? Está aqui. Tá vendo aqui, ó? Voltar ao Sabiá. É aí que a gente volta para o Sabiá, vai cair no teu painel. Aqui a gente tem o Sabiá Analisa, né? Então, o Sabiá Analisa, na verdade, ele é para análise de documentos, né? Ah, Vitor, mas eu posso subir documento também no Chat Sabe Tudo? Pode subir documento no Chat Sabe Tudo. Pode subir documento e imagem no Chat GPT, tá? Então, o Chat GPT também reconhece imagens, mas o Sabiá Analisa é uma outra possibilidade, uma outra forma que você tem, tá? Até eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver, um exemplo que a gente estava fazendo prompts, mas você consegue subir aqui imagens para ele também, isso é um detalhe importante.
Gera imagem? Não, ele não gera imagem. Por que que ele não gera imagem? Porque se a gente habilitasse para gerar imagem, ia ser muito difícil com que a gente conseguisse manter esse grau de competitividade em termos financeiros, né? Por quê? Porque a, a inteligência artificial, o consumo de dados dele é para uma unidade que se chama token, né? E imagem consome token pra caramba, é absurda a quantidade de token que imagem consome. Então a gente não habilitou e entende que também ela não seja tão útil para a gente na consultoria ambiental. Existem aplicações? Existem, né? Mas não com tamanha utilidade, por enquanto. E aqui a gente entra nos nossos chat sabe tudo. Com sua atenção. Os chat sabe tudo são agentes treinados em temas específicos. Eu vou começar pelo Sabiá, né? Sabe tudo, que foi o nosso primeiro, né? Foi como começou, tá? Tudo. E ele é o mais generalista. Então, se você tem uma dúvida rápida, algo específico, sei lá, explique melhor. Pá, posso pedir uma explicação? Ah, explique o que é ESG. Sei lá, uma questão qualquer aqui. O que que vai acontecer? Ele vai buscar na base de dados dele e ele vai te fazer perguntas. Todos os assistentes estão preparados para te fazer perguntas. Por quê? Porque fazer engenharia de prompt é muito difícil. A gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Então, ele está preparado para interpretar e te fazer perguntas para quê? Para melhorar o teu prompt. Só que a gente sabe que às vezes você só quer uma resposta, você não precisa ter tanta precisão, ou você só quer responder um cliente rapidamente. Aliás, um parênteses também aqui, costumo usar IA bastante para responder cliente, tá? Não direto, eu pego, colo aqui para ele qual foi a pergunta do meu cliente e digo assim, ó, explique que não tem app na área. E aí eu digito tudo rapidamente, aí ele estrutura o texto bem bonitinho. É fenomenal para você dar uma entrega adicional para o teu cliente, tá? E eles vão gostar disso. Só que, por exemplo, aqui, voltando, né? Ele vai fazer as perguntas e você não quer essas perguntas, você pode só dizer assim, siga em frente. Daqui, ele disse, ó, se essa pergunta foi relevante para você, só me diga siga em frente. Então dá o comando para ele e bola para frente. Aí ele não vai te fazer mais perguntas e vai trazer conceitos que você quiser. Ele vai buscar lá na base de dados dele, a gente tem centenas de milhares de materiais, né, que foram aqui imputados para chegar nesses resultados. Talvez você se pergunte assim também, ah, professor Vitor, mas o ChatGPT já não teria essas respostas? É, olha, o ChatGPT, mesmo ou sim, que vai estar muito melhor, a gente vai ver isso na prática. Ele é treinado com base no quê? Com base na média das informações disponíveis na internet. Simples assim. E aí eu pergunto para vocês, a média é bom? Às vezes a média até pode ser legal, ela pode atender, ela pode ser boa. Tem gente que talvez ouviu da mãe desde pequeno dizendo que você não é aluno de média, né? O termo medíocre vem de média. Por isso que o Sabiá é diferente. Porque a gente pegou a bibliografia da nossa área. Então, você pega livros especializados, como aquele livro do Sanches, bibliografia acadêmica, artigos científicos que você precisa pagar muitas vezes para ter acesso. A gente fez tudo isso aqui e colocou tudo isso dentro do Sabiá. Por isso que ele é um pouco diferentão, né? Bem diferentão do próprio ChatGPT. E isso vai diminuir o que a gente chama de alucinação. Alucinação, o que que é? Quando o modelo dá uma variada, ele oscila, ele realmente acaba, muitas vezes trazendo informações erradas, tá? Vamos voltar aqui para explicar para cada um de vocês cada chat. A gente não vai necessariamente testar um por um, senão a gente realmente vai ficar muito tempo aqui. E eu sei que vocês daqui a pouco já têm que voltar para trabalhar, afinal de contas, né? Sexta-feira. Então, é, mas qual a recomendação que eu faço para vocês? Sabiá sabe tudo quando é uma dúvida mais genérica. Algo mais voltado à legislação, você quer algo que se assemelhe, eventualmente até mesmo um parecer, né? Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um caso que a gente teve, ó, precisa verbar reserva legal na matrícula, então aqui ele já vai trabalhando como um parecer. Por quê? De trás dele não é só documento. Tem vários prompts por detrás. Então, aqui ele tem que se comportar quase como um advogado, ele vai ter que construir, ele vai ter que citar qualquer lei, ele vai ter que citar qualquer artigo, ele vai ter que citar qualquer parágrafo, para ter todo o interesse da informação, para que você possa, inclusive, citar, né, depois. Então, por exemplo, aqui, ó, ele trouxe
E trouxe, inclusive, do Código Florestal Antigo, porque ele está trazendo essa comparação, como é que ele era antes, como é que é agora, né? Qual que é a interpretação, qual que é a consequência da não averbação, a relevância para o licenciamento ambiental e um resumo e conclusão de uma simples pergunta que foi feita, né? Certamente você não teria uma resposta dessa, mesmo no chat GPT-5. O Sabe Tudo João de Barro, ele já é especializado aí em meio físico, né? Então, aqui um exemplo que a gente colocou para ele ali. É, basicamente, eu fui utilizar para pegar um trecho de um laudo hidrogeológico, né? Uma série de terminologias, uma série de termos geológicos ali, e pedir para que ele explicasse isso de forma clara. Então, conclusão dele, ele olhou aquilo ali e interpretou, não tem nascente, isso acontece por vários motivos ligados ao solo, rocha, relevo da região. De uma maneira o quê? Putz, preciso explicar alguma coisa para o meu cliente, também é uma oportunidade de você usar aqui, tá? O Sabe Tudo Pica-Pau especializado em vegetação, o Sabe Tudo Sabichão especializado em fauna, o Sabe Tudo ISO 14000, a gente treinou ele em todas as ISOs 14000, então, eventualmente, se você lida com esse tipo de norma, então você tem ele aqui, né? Preciso fazer um relatório de conformidade com uma auditoria. Qual que é a norma? Ele vai te perguntar. Aí aqui sim ele está mais preparado para ir no passo a passo com você, para você construir o documento aqui dentro. E eu quero dar um exemplo para vocês, até como a própria Bruna tinha perguntado, né, na questão de um PGRS, né, como é que a gente faria, de repente, um PGRS? Aí seria no Sabe Tudo Consultor, né? Então, eu vou abrir uma nova conversa e esse aqui a gente vai fazer junto. Então, eu vou pedir, vamos fazer um PGRS. Uma dica importante, tá, pessoal? Vocês percebem que ele tem um tempinho de latência normal, né? Então ele vai buscar essas informações na base de conhecimento dele, tá? É, Só que assim, se você sair, a gente está corrigindo isso já, mas se você sair da tela, né? Como, eu fiz a pergunta aqui, agora eu vou sair, minimizei o meu navegador, fui para o Word, fui fazer outra coisa. Você é meio multitarefa. O que que vai acontecer? A hora que você sai, ele paralisa a pesquisa. Então pode ser que quando você voltar, ele vai terminar. E isso vai te dar uma sensação de que ele demorou pra cacete para terminar a tarefa. Não, não é. É porque ele tem essa questão que a gente está resolvendo. Por que que a gente está resolvendo isso? Que vocês começaram a relatar esse problema para a gente, até então a gente nunca tinha percebido. Tá? Então, a gente vai resolver isso, né? O nosso time de TI, inclusive, já está trabalhando nisso. Bom, então ele vai perguntar aqui qual que é o tipo de atividade. Então aqui eu vou dizer que vou voltar lá para vinícola. É uma vinícola. Peraí, deixa eu ver que a gente tem uma pergunta aqui. A Bruna comentou, mas já viu que melhorou. Que bom, Bruna. Fico mais contente. Realmente, eu acho que a gente chegou até a conversar pelo WhatsApp ali, né? Acho que, ou pelo suporte. Legal, que bom. Fico feliz que realmente não era, né? Porque a gente sempre se tem uma coisa que se preocupa muito com esse tempo de latência de resposta, porque ninguém merece ficar ali esperando meia hora o negócio funcionar, né? Aí esquece, abandona, vai para outra plataforma. É, qual que é o objetivo principal do PGRS? Eu vou dizer então que é atender a política nacional. E existe alguma particularidade ou existência de algo específico que a gente precisa considerar? Não tem nada. Não tem nada específico. E aqui, o consultor, o Sabe Tudo Consultor, ele é treinado para a gente ir conduzindo um trabalho junto com ele. Então, o que que ele vai fazer sempre? Por regra. Todo documento que você for produzir com ele, ele vai te fazer 3 perguntas. A partir dessas 3 perguntas, ele vai te elaborar um escopo. Olha, esse aqui é o escopo do PGRS. Introdução, caracterização do empreendimento e diagnóstico dos resíduos, metas e ações para gerenciamento, responsabilidades, treinamento. Exatamente, ele foi lá, buscou lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos qual que é o escopo e colocou aqui para você. Mas pode ser que você queira um escopo diferente. E aí ele sempre vai te perguntar, deseja incluir, remover ou alterar algum item ou subitem? Eu vou dizer que não. Pode seguir. Então,
Agora ele vai item a item onde a gente vai construir juntos, né? Então, assim, ele vai pegar o item introdução e vai começar, né? Então, vamos, quais informações você já possui sobre esse tópico? Breve descrição da vinícola, importância, referência à legislação, objetivos gerais. Se preferir, posso apresentar o modelo para adaptar. Então, apresente o modelo. Então, percebam que aqui a gente vai no passo a passo. Então, a gente vai dando informações para ele e ele vai, então, já construindo, né? Não deu informação nenhuma para ele, mas ele já vai ali construir. Ótimo. Então, você gostaria de ajustar alguma parte ou já posso seguir o próximo item, que é a contextualização? Pode seguir. Vitor, mas significa que eu preciso, então, colocar informações? Lógico, né? Precisa ter informações do empreendimento, da área, da atividade, né? Não, ela não vai fazer tudo pela gente, né? Eu gosto de dizer que a IA, ela vai fazer tudo por você, menos a sua parte, né? E a nossa parte, eu digo que a IA, ela vai nos devolver a humanidade, nos devolver a técnica, né? Da gente realmente se preocupar com essas informações. Então, muitas vezes, até antes mesmo de começar o próprio PGRS, você pode vir rodando esse modelo, se você não tem experiência, você pode vir rodando esse modelo, ver que informações você vai precisar coletar, que informações, de repente, você vai precisar pedir para o seu cliente, né, para o empreendedor, enfim. E aqui a gente vai seguindo, poderia seguir item a item, né? A gente até tem uma aula dentro do método ambiental eficiente com o IA sobre o PGRS, mas na época a gente nem fez aqui dentro do Sabiá dessa maneira, foi a partir dessa situação que a gente trouxe isso para cá para facilitar ainda mais, mas eram numa sequência de 13 prompts, tá? Aí talvez você esteja se perguntando, bom, posso subir algum documento aqui? Pode, você pode vir aqui, clicar onde está aqui escrito Doc e subir algum documento. Então, de repente, o empreendedor me mandou um PDF lá com a descrição do empreendimento, né, de como que vai ser, eu posso subir aqui e pedir para ele considerar essas informações. Posso baixar essas informações? Sim, estão vendo aqui em cima? Ó? Então, você consegue baixar em PDF, em Word ou TXT. Então, eu vou dizer que eu quero baixar em Word. Ele vai baixar aqui o documento em Word. Só que ele vai baixar não a tua última resposta, ele vai baixar o chat inteiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, então ele vai baixar dessa maneira, né? Então ele vai aparecer as perguntas, o escopo, né? Então você vai pegar as informações a partir daqui, tá? Por que que a gente fez isso a princípio? Até foi um pedido de alguns usuários, porque baixando picado, você acaba perdendo todo o fluxo de conversa, até mesmo que para você poder entender. Às vezes é algo que você, né? A gente tem cliente, por exemplo, que, que foi lá e usou o empreendedor para fazer, gerou todos os dados, ele deu o input, depois ele pegou, exportou e deu na mão do estagiário e disse, ó, agora organiza isso dentro do documento final, formatadinho, com o logo da empresa, etc. Talvez no futuro a gente vá chegar nesse momento onde a gente consiga exportar já pronto, formatado, com a tua logo, etc, né? Hoje a gente ainda não consegue, tem esse desafio tecnológico para vencer, tá? Vamos voltar aqui. E aí, por fim, aqui, o mais recente, né, da família Sabe Tudo, é o Sabe Tudo Empreendedor. Esse Sabe Tudo Empreendedor, na verdade, tá? Ele é, ele é o... Vou pegar um aqui que é mais fácil para a gente. Vamos abrir um novo aqui, vai ser melhor. Pessoal, o que que é o Sabe Tudo Empreendedor? Ele não é relacionado ao empreendedor no caso do licenciamento ambiental. Até eu estou revendo se a gente mantém esse nome, eu ajusto ele. É para você, consultor ambiental e empreendedor, né? Seja você autônomo, ou você que trabalha dono de alguma consultoria ambiental. Ou você também que é, às vezes, colaborador, mas também quer se aprofundar aqui nesse tema. O Sabe Tudo Empreendedor, a gente treinou ele com o quê? Eu participei de algumas mentorias já, inclusive, de alguns cursos sobre gestão empresarial, né? Então, eu já investi alguns milhares de reais nesse tema.
Então, eu peguei tudo que eu aprendi, todos os materiais, né? E materiais de algumas escolas bastante renomadas, bastante caras, etc. E eu fiz isso inicialmente para mim. Eu construí um agente que eu pudesse o quê? Aprender com o que eu já tinha aprendido, mas, né, exercitar, pegar as informações de aprendizado, porque o que aconteceu? Estão vendo esse... Contar para vocês um segredo? Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um dispositivo que chama Cloud, né? Ele capta, a gente tem utilizado isso muito em aulas, né? E ele agora, por exemplo, está captando tudo que eu estou falando aqui e depois eu vou mandar para vocês um resumo dessa aula toda gerada com o IA. O que a gente fez? Pegou a transcrição de aulas integrais dessas mentorias, né? Pegou anotações minhas, insights e colocou tudo aqui, né? Para que você possa também aprimorar o seu conhecimento e desenvolver coisas. Por exemplo, desenvolva um plano de marketing para minha consultoria. Então, ele vai olhar, vai processar um pouquinho, vai lá para a base de dados. Inclusive, tem uma aula no YouTube que a gente subiu essa semana, que é como captar clientes usando o Sabiá. Então, eu vim para cá para dentro e a gente montou um processinho de vendas em tempo real, passo a passo, para que você possa aplicar também, né? Então, a gente fez essa aula, ela tá lá no YouTube, a gente subiu, acho que foi terça ou quarta-feira. Ó, então aqui ele já montou um escopo, ó, o perfil da consultoria, cliente ideal, né, concorrência e diferenciais, objetivo do marketing. Então ele fez várias perguntas aqui e já montou uma estrutura básica do que seria esse plano. Definição do cliente, proposta de valor, né? Eu vou dizer que ele estime essas. Vou pedir para ele invente, só para a gente poder fazer o exemplo. Lógico que o ideal é que você preencha aquilo ali real, né? Porque aqui tem metodologia, né? Aqui tem vários autores renomados internacionalmente. Então, aqui ele, né, inventou aqui as informações, o perfil, consultoria e tal. Só avisando vocês que a gente está ao vivo aqui, né? É, a gente até está encaminhando já para o final, mas eu entrei aqui em modo economia de bateria. Espero que a bateria do computador não acabe logo, porque eu não tenho nenhuma tomada próxima aqui, tá? Mas vamos lá. Então, aqui ele montou um plano de marketing mais simplificado, né? Um ICP, posicionamento, e a gente poderia ir explorando mais isso. Eu digo para vocês, pessoal, que isso aqui tem um valor fenomenal. Eu uso bastante isso aqui na Vivo. Eu uso bastante até mesmo para o próprio Sabiá, pensando em negócios realmente, tá? Então, assim, não tá rolando a tela aí? Tô conseguindo ver? Ah, ok. Obrigado, Bruna. Então, assim, pessoal, eu digo que isso aqui é o ouro porque a gente, eu não sei qual é a formação de vocês, mas possivelmente seja biologia, ou engenharia ambiental, engenharia sanitária ambiental, geologia, geografia, enfim. Se tem uma coisa que a gente não aprendeu, é sobre negócio, né? É sobre business, é sobre vender. E aqui é a oportunidade que vocês têm muitas vezes de vender, de aprender e de não só isso, mas também aplicar. Pessoal, basicamente, para o nosso onboard, ó, a gente completou agora 1 hora de aula, né? Então são 15h34, era mais ou menos o tempo que eu tinha previsto para vocês, para a gente não ficar aqui, né, a tarde toda, enfim. Vocês têm alguma dúvida? Pode colocar ali no chat. Eu estou com um probleminha aqui de audição no fone, não sei por que sai o som do sistema, mas não saiu da Bruna antes, tá? É, Se tiver alguma dúvida depois, você pode contactar o nosso suporte, pode contactar a gente, né? A gente está aqui realmente
para ajudar e para fazer o Sabiá realmente ser, eu gosto de dizer assim, que ele seja o melhor amigo do consultor ambiental. E a gente se sente sozinho, né? Eu já várias vezes me senti sozinho, mas não sozinho de pessoas, mas sozinho de ter alguém para trocar uma ideia sobre um tema que não é a minha especialidade, né? Eu já fiz brincadeiras, até uma dica que eu dou para vocês, já peguei um caso, botei para o Sabiá, sabe tudo, e falei assim, ó, agora eu quero que você analise isso sob a ótica do biólogo, sobre a ótica do geógrafo, sobre a ótica do engenheiro florestal e do engenheiro civil. E me diga a opinião que cada um poderia dar dentro desse tema em específico. Então, assim, é uma oportunidade realmente que a gente tem de fazer algo diferente e de a gente se unir também como consultores ambientais, né, para realmente revolucionar o licenciamento ambiental, né? Eu vejo que, assim, muito do que me motivou a vir para essa área de tecnologia foi isso, a gente tentar realmente, porque é bem verdade, né, é que nenhum filho da mãe do mundo tech nunca pensou nada para o consultor ambiental. A gente parece que sempre ficou com o resto, assim, né? Ah, isso aqui foi desenvolvido para civil, mas dá para usar para engenharia também, dá para usar para o licenciamento. Ah, isso aqui foi feito para geografia, lá para fazer uma. É, mas usa lá também, dá para usar, funciona. Essa talvez seja a primeira ferramenta que nasceu do consultor para o consultor, né? E digo mais, não só isso, ela vem sendo melhorada pelos consultores. Eu acho que isso é o maior valor dessa ferramenta. Tá certo, pessoal? Deixa eu encerrar aqui para a gente, né, ver se vocês têm. Ô, Daiane, respondendo a tua pergunta, se a gente vai ter outros momentos como esse, na verdade, a gente vai ter as aulas mensais, né? Então, nas aulas mensais, é um momento semelhante. Só que a gente vai trazer um tema, por exemplo, eu poderia ter trazido o tema PGRS, né, que me veio à cabeça agora, e a gente vai lá, como é que a gente faz o PGR do início ao fim? Ó, vamos entrar assim, com esse dado assim, assado, etc, 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 etc. Então, a gente vai fazer vários encontros desses, né? Então, a gente vai ter pelo menos 12 encontros, né? E assim, a gente vai ter gente aqui que era da minha turma que tinha acesso por 12 meses, mas permaneceu. Eu brinco até que eu estou condenado até o resto da minha vida a vir aqui sentar com vocês uma vez por mês, no mínimo, para a gente tirar dúvidas, para a gente melhorar a plataforma, para ouvir vocês, né? Porque isso é o que vai fazer a coisa acontecer. Eu vou tirar uma foto aqui agora para fazer esse registro, né, com vocês também. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa aí, depois marcar o professor Vitor, marcar o Sabiá, aí eu também não vou achar nada ruim, né? Afinal de contas, vocês pararem uma sexta-feira, 3 horas da tarde, quase 4, horário que está todo mundo já querendo às vezes parar de trabalhar e ir sextar, né, para vir aqui e aprender. Afinal de contas, é uma reunião, mas é uma reunião com cara de aula, né? Vocês também estão de parabéns. Ó, tem um feedback ali do André, ó, legal, André, tô começando a usar e montar um rap. O que acho que poderia melhorar é que precisaria repetir as informações. Do mais a entrada de AI está sendo muito boa. Que bom, André. De fato, mas aí como eu expliquei, né, a gente precisou separar para você poder inclusive escolher o que fazer, né, para não ficar amarrado uma coisa na outra. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Parabéns novamente e até a próxima. Um grande abraço.